Olá, pessoal! Hoje a aula vai ser sobre azulejos. Eu sei que o pessoal sempre me pede esse tipo de aula. Como eu não costumo trabalhar muito com azulejo, eu acabo adiando, né? Mas vamos lá. O azulejo eu gosto muito de trabalhar, é um material bem bonito, com cores bem vivas. Hoje em dia, a espessura dele é boa, porque dá para se trabalhar com pastilha ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma espessura. Então, você pode trabalhar uma parte com azulejo, outra parte com pastilha, que não dá diferença de altura. Porque o mosaico, eu volto a falar, você vê com as mãos. Então, você tem que sentir uma superfície lisa sempre, né? Os azulejos antigamente, dependendo da marca, eles tinham espessuras diferentes, alturas diferentes. Então, se a gente vai, por exemplo, comprar num museu de azulejos, vocês vão perceber que tem azulejos até com 5 milímetros de espessura, tá? O que a gente usa normalmente, que vende nas lojas de materiais para mosaico, eles têm os 3 milímetros, que é a mesma espessura da pastilha. A particularidade do azulejo é que é um material bem mole, tá? Ele é muito molinho. Então, quando eu falo, vocês sabem que eu gosto de dar um bom acabamento nas peças, que eu falo que é para usar a borda arredondada das pastilhas, sempre na borda do seu trabalho, para não ficar aquela parte cortante, né? Com o azulejo, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Ele, apesar de ter uma borda arredondada, se vocês observarem, o acabamento dele aqui é muito feio, ele é todo manchado, tá? Então, essa borda do azulejo nós nunca utilizamos, tá? Nós sempre vamos usar a parte de dentro do azulejo. E isso a gente tem que fazer, descartar essa borda logo no início do trabalho. Senão você acaba esquecendo e acaba colocando um pedacinho dessa borda no meio do seu trabalho e fica feio. Você só vai perceber depois na hora de rejuntar. As ferramentas para se trabalhar com azulejo são a turquês reta, tá? A pinça, né, que a gente usa normalmente. Essa ferramenta aqui, não sei se vocês têm, é um alicate corta fácil. Por que ele é para azulejo? Porque ele tem essa vidia que vai riscar para eu poder cortar o azulejo, já vou explicar por quê. E tem também aqueles cortadores de mesa, né, para você riscar e cortar, que eu encomendei o meu, mas não chegou ainda. Vamos lá. Como que a gente trabalha com azulejo? Você não pode simplesmente vir, pegar a ferramenta e começar a picotar o azulejo. Fica um trabalho muito irregular, tá? O que a gente faz? Você tira fatias do azulejo, porque o caco você vai fazer dessas fatias. Então, quanto mais larga a fatia, maior o seu caco, tá? Cada um tem um estilo de trabalhar. Como que a gente faz isso? Ó, primeira coisa, eu vou riscar uma borda pequena, porque é aquilo que eu falei, eu quero descartar a parte da borda do azulejo. Você tem que ter firmeza na mão e riscar com essa ferramenta. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas ele fica um tracinho bem fininho branco aqui no azulejo, tá? Eu gosto de fatias na largura de 1,5 centímetro, mais ou menos. Lembrando que eu falei, quanto mais largo, maior o caco, tá? Ó, vocês vão fazendo esses riscos. Se você tiver o riscador cortador de mesa, é mais fácil, né? Cada um vai... Como que eu procedo aqui? Eu abro o alicate, ele tem uma pontinha aqui, olha, que vai indicar onde eu devo marcar, ó. A pontinha tem que ficar sobre o risco que eu fiz no azulejo aqui, tá? Aí é só segurar e pressionar que ele parte a tirinha, tá bom? Essas tiras é que eu vou fazer os cacos para preenchimento do trabalho, tá? Ó, mas vamos lá. Vou cortar as tiras. Separei as tiras, ó. Separei da lateral. Como ele não me dá muito apoio, ele não sai a tira inteira, tal, né? Mas daí você tira do outro lado. Se você não conseguir tirar com a ferramenta, você vem com a turquês. Aqui, tem essa bordinha arredondada que eu quero descartar, ó. Eu já vou tirar ela. E daí eu já fico com a minha tira certinha no que eu vou trabalhar. É o material mais mole que a pastilha, vocês vão perceber conforme estão cortando. Nesse material, nós não usamos a turquês de roldana, tá? Só usamos a turquês reta. Como é um material muito mole, ele me permite fazer... lembra que nós fizemos o Amor Perfeito, que eu faço moldes? Eu vou ensinar vocês a fazerem hoje um
descanso de panela, né? Que é uma coisa simples para mostrar. Estilo Romero Brito, sabem? Aqueles que tem círculos, contornos pretos e é bem colorido. Então, eu vou já explicar o contorno, mas aqui eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer essa parte numa peça moldada. Como eu trabalho com azulejo, o azulejo é um material mole, eu consigo moldar as peças. O que eu fiz aqui? Eu tirei o molde dessa folha aqui da maçã, tá? Eu tirei o molde no papel. Peguei esse molde, vou pegar um pedaço de azulejo aqui, ó, verde. E com uma caneta eu vou riscar o molde. Risquei. Depois de riscado, eu venho com a torquês e vou cortando, ó. Vou moldando. O azulejo é um material tão mole que conforme você corta, ele vai formando dentinhos. Essa é a particularidade de quem trabalha com azulejo, tá? Você tem que lixar todas as peças, ó. Não é que a ferramenta é ruim, que ela tá com corte ruim, não. É porque o azulejo, ele realmente é muito mole. E conforme você vai tirando os pedacinhos, olha. Tá vendo que ele vai formando todas essas rebarbas aqui? Então, de todas as peças de azulejo que você corta, não importa se é caco, se é um grande, o que for. A peça que você vai aplicar no seu trabalho tem que ser passado na lixa. No fim, eu tô com uma lixa grossa aqui, tá? É uma lixa ferro 40 essa. A ideal é lixa ferro 80, tá? Ó, ele é muito molinho, então ele já consegue... Você consegue dar formato, às vezes, só na lixa no mosaico, no azulejo, de tão molinho que ele é, tá? O problema da lixa ser mais grossa é que, às vezes, ela até tira um pouquinho da tinta do azulejo, tá? Mas, olha, tá vendo como ele vai deixando mais lisinho tudo? A peça tá pronta, olha. Fica uma peça moldada bem bonita que você aplica direto no seu trabalho. Vou até aplicar aqui já. Poderia até, se você quiser, fazer aquelas nervuras que eu ensinei na aula anterior, tá? Mas eu vou aplicar ela direto. Vou até dar uma... Você pode diminuir ou aumentar. Aqui. Colei a minha peça. Muito bem, como eu trabalho com o caco, tá vendo essa flor? Deixa eu colocar mais pra cá. Essa flor que eu fiz, olha. Tudo moldada no azulejo. Tá vendo as tirinhas do laranja que eu cortei? Como que eu faço essas pétalas de flor? Olha, eu vou cortando aqui, ó. Aqui, eu faço um zigue-zague aqui, ó. Aqui, aqui. Olha, essa é a flor mais simples que tem pra gente se fazer. Todas as flores que eu já ensinei vocês a fazerem na pastilha, dá pra ser feita no azulejo também. Olha, depois que você cortou assim, você vem e arredonda essa parte de cima aqui. Aqui, olha. Arredondou. Aqui. O azulejo, como ele não tem, que eu não vou poder usar essa borda arredondada dele, quando eu colocar ele assim na beirada, ele tem que ser colocado um pouquinho mais pra dentro da madeira, pro acabamento ser dado com o rejunte, pra ele não ficar com nada cortante, tá? Olha, pessoal, cortei, né? Ele é bem molinho pra cortar. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Lixar peça por peça. Vou passar na lixa, tá? Olha, é isso que eu já mostrei pra vocês, tá? Vamos fazer de conta que eu passei todas as peças na lixa. E daí você vai montar. Eu gosto muito, vocês já sabem, de montar as flores separadas para aplicar nos trabalhos. Ih, faltou pétala aqui, deixa eu cortar mais algumas. Eu gosto de, que nem nesse caso aqui, que é um descanso de panela, que eu quero colocar várias flores, eu gosto de fazer as flores separadas e na hora de montar, eu tenho elas separadas, eu consigo distribuir melhor. Olha, lógico que tá faltando o que aqui, pessoal?
a lixa, tá? Tá faltando lixar os pedacinhos, porque eles estão cheios de rebarba. Aqui eu posso fazer assim, ó, vocês que já conhecem essa técnica. Eu coloco um durex aqui e deixo a flor montada. A hora que eu for montar no meu descanso, eu coloco aqui, se eu quiser. Ai, não ficou legal aqui, deixa eu colocar do outro lado, assim vai. Por isso que eu gosto de deixar a flor montada assim. E mesmo de deixar flores montadas assim, se eu quiser aplicar num vaso, em alguma coisa, eu já tenho a flor montada, tá? Muito bem. Então, essa parte de montar a flor. Vamos supor que eu quero preencher um fundo, que no caso é esse cabo aqui. Eu cortei umas tirinhas de marrom para colocar no cabo. Como que eu vou preencher o cabo? Eu vou fazer caquinhos aleatórios, olha. Eu vou cortando a minha tirinha. Nesse caso, vocês perceberam que eu coloquei uma tira mais fina, portanto, os cacos serão serão menores. Porque eu quis, né? O descanso é meu, eu vou bolar como eu vou fazer ele. E aí, é só ir aplicando. A particularidade aqui é a distância da borda, tá? Tem que preencher tudo muito encaixadinho e deixar uma distância de 1 milímetro, assim, da borda aqui, ó. Desse pedacinho aqui. Porque o acabamento depois eu vou dar com o rejunte, a hora que eu aplicar o rejunte. Pra não ficar com nada cortante, nada perigoso pra alguém se machucar na hora de pegar a peça, tá? E aí vai, vocês vão colocando os caquinhos, vão posicionando. E a mesma coisa dentro do seu trabalho ali. Esse estilo é aquele que a gente chama estilo Romero Brito, que é bem colorido. Então, eu dividi o meu descanso de panela em 3 partes. Ó, gente, eu tô colocando os caquinhos aqui, mas eu teria que ter lixado eles, tá? Porque, olha, eles têm umas rebarbinhas assim, que se depois vocês fizerem um trabalho e deixar essas rebarbas, vocês não vão falar que fui eu que ensinei, porque é errado. O certo é lixar pedacinho por pedacinho. Eu só tô aqui mostrando como que é o preenchimento, tá? Aí, vocês vão continuar preenchendo. Lógico que você tem a ferramenta na mão, a turquesa, então você vai cortar o caco de acordo do tamanho e corte que você precisa aqui, tá? Eu vou, assim que eu terminar, não vai dar tempo de terminar no vídeo agora, mas assim que eu terminar esse trabalho, eu posto a foto, tá? Agora aqui, o que eu fiz nesse trabalho aqui? Eu contornei de preto e fiz 3 divisórias aqui, né? Esse contorno eu usei a pastilha preta. Lembra que eu falei que eu gosto de usar a borda arredondada para dar um bom acabamento? Por isso que eu fiz com pastilha. Eu cortei ela em 4, usei a ferramenta de roldana nesse caso, porque é uma pastilha, então a gente usa a roldana. Deixa eu só achar onde tá a minha ferramenta. Nesse caso, eu usei a roldana, porque é a pastilha, cortei a pastilha em 4. E mais uma vez. Quando eu cortei mais uma vez, eu fiquei com um retângulo com a borda arredondada, que eu separei, e o outro ficou com os 2 lados cortantes. Então, eu separo esses caquinhos, porque o que tiver a borda arredondada, eu coloco no contorno. O que tiver os 2 lados cortantes, eu coloco internamente no meu trabalho, porque daí não vai ter problema que tudo isso vai ser rejuntado, tá? Então, é isso. Moldar as peças, cortar as tiras do azulejo, lixar cada peça do azulejo que você corta. Na hora de moldar também as pétalas, lixar cada pétala, tá? E o fundo, é isso que eu falei aqui, colocar os caquinhos, tá? Espero que tenham gostado.